Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, e disse: quem é esse que escurece o conselho com palavra sem conhecimento? Agora, cinge teu lombo como um homem. E eu perguntar-te-ei a tu, e responder-me-á: onde é que estava tu quando eu fundava as terras? Faz-me saber se tem inteligência. Isso aqui foi Deus falando com Jó. Jó, capítulo 38. Todos nós sabemos que Jó foi um grande profeta de Deus. E aqueles que não sabem, pensam que o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Não é. O primeiro livro da Bíblia foi Jó. Que Deus possa nos abençoar. Eu estou muito agradecido a Deus por mais uma oportunidade nesse dia tão maravilhoso, poder estar aqui nesse estúdio para gravar mais um programa Despertar com Jesus. O programa Despertar com Jesus, para aqueles que não sabem, é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, é um grande prazer que eu tenho de sempre estar aqui falando a verdade, porque como o próprio Jesus chegou a dizer: Pai, santifica os teus filhos na verdade, porque a sua palavra é a verdade. Eu quero agradecer a Deus, desejar a toda a nossa audiência um bom dia, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. O programa Despertar com Jesus, eu já falei, falo, é da mensagem precursora da segunda vinda do Senhor Salvador Jesus Cristo. Agora, para ter um precursor, tem que ter um mensageiro. E todos nós sabemos que lá no livro de São Mateus, no capítulo 1 ali, vocês vão encontrar que João Batista foi o precursor da primeira vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é diferente que na segunda vinda também Jesus Cristo, ele mandou um profeta na terra, né? Nós vemos aqui, para os nossos irmãos ter certeza, porque você tem que ler o que está escrito, como disse lá em São João 5,39. Examina as escrituras, né? Porque cuida nela ter a vida eterna. E nós sabemos que aqui é capítulo 3, tá? Capítulo 3 de São Mateus. Eu estou citando que João, ele apareceu lá no Rio Jordão. Ele foi o primeiro mensageiro, o mensageiro da primeira vinda. E na era de Laodiceia também teria um profeta mensageiro. Malaquias 4, capítulo 4, versos 5 e 6. Ali Mateus 17:11, ali Atos 3, de 18 ao 20, e Apocalipse 10, verso 7, né? A promessa desse profeta. Mas que Deus abençoe os nossos queridos irmãos. Hoje eu quero entrar num assunto meio contundente, muito complicado, mas eu creio que Deus vai nos abençoar. Quero mandar um abraço fraternal muito grande para toda a audiência que nós temos aí espalhado por todo o planeta, né? Em especial ali em Moçambique, né? Que Deus abençoe. Hoje nós vamos meditar no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no verso 18. Mas, antes de tudo, nós iremos ouvir uma faixa musical com a Shirley Cavalhais. É o sobrevivente de um naufrágio. Eu acredito que Deus, ele vai nos abençoar. Eu acredito que aqueles que vão ouvir essa mensagem hoje vão pensar: o meu pastor nunca falou isso, o bispo nunca falou isso,
Apóstolo nunca falou isso, mas Deus ainda está falando através dos profetas, como está lá no livro de Amós, no capítulo 3, 7. Certamente, Deus não faz coisa alguma antes de ter revelado os seus mistérios ou o seu segredo ao seu servo, os profetas. Então, vamos lá. Sou sobrevivente de um naufrágio. Mesmo frágil, consegui manter a fé. Quantos dias, quantas noites, quantas vezes já chorei. Só Deus sabe o que eu passei. O sol se escondeu durante o dia e a lua à noite não apareceu, e na tempestade forte ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui, mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. E a lua à noite não apareceu, e na tempestade forte ter vitória eu decidi. É um milagre eu estar aqui, mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Mas dei a volta por cima, a noite amanheceu. Deus protegeu minha vida e nada me aconteceu. Eu alcancei a vitória e vi brilhar a luz. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Eu já não ando em perigo, eu sei quem eu sirvo, é o Senhor Jesus. Estamos apresentando programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 13, verso
18, nós vamos ver, mas vamos começar com o verso 16. Apocalipse 3, o verso 16. E faz com que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número da besta. E aqui está o problema. Aqui a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número dessa besta, porque é o número do homem, de um homem, e o seu número é 666. Senhor, o Senhor sabe, é tão difícil falar a tua verdade, ó Pai. Eu te peço que o Senhor me ajude por tua misericórdia, porque eu não sou ninguém, nunca fui ninguém, nem serei ninguém, mas o Senhor é tudo, em todos e sobre todos, ó Pai. Que essa mensagem, ela possa atingir fortemente, ó Pai, o coração daqueles que irão ouvir. É no nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado, que eu estou lhe pedindo, ó Deus. Amém, amém. Então, meus irmãos, nós falamos aqui na programação anterior que o profeta William Marion Branham, ele veio no espírito e virtude do profeta Elias. E ele, no ano 1954, ele profetizou. Hoje está cheio de profetas, mas tudo profetas de Baal. Profetiza depois que aconteceu. Aí eu falei que aquele cara ali ia morrer. Eu falei que aquele avião ia cair. Depois que o avião caiu, morreu. Isso é profeta de Baal. Mas o profeta, ele profetizou em 1954. Há muitos anos. Há mais de 70 anos. Ele falou que um profeta seria o último profeta da era de Laodiceia. Seria um profeta americano. E seria um profeta de cor, né? E nós vemos que o homem está aí e vai ser logo, logo o final catastrófico desse mundo pecaminoso. Aqui nós lemos na Escritura que vocês sabem que o livro de Apocalipse, ele é um livro cheio de mistério, de símbolos. E Deus, ele faz isso proposital. O evangelista. Porque a salvação, ela é pregada para todos. Mas nem todos aceitam. Nem todos é salvo. A cura é pregada para todos. Mas nem todos é curado. Mas, que nem nós sabemos, que o próprio Jesus, quando ele esteve aqui na terra, com seu ministério profético, de 3 anos e meio, ele falava com a multidão em parábolas. Parábolas é comparações. Vocês veem aqui no livro de Apocalipse, Mateus 13 também, Mateus 13. Eu estou referindo aqui, Mateus 13. Eu não vou ler tudo porque é muito, senão vai tomar meu tempo. Vocês podem ver que Jesus, depois de saído naquele dia, ele estava junto ao mar e ele falou a respeito dessa parábola, que a respeito do semeador que saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram a semente. A outra parte da semente caiu nos pedregais. E também não havia bastante terra, logo nasceu
porque não tinha terra funda. Mas veio o sol, queimou, secou, porque não tinha raiz. E também caiu outra no meio dos espinhos. E os espinhos cresceu e sufocou aquela semente. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um a 100, outros a 60 e outros a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E acercando dele seus discípulos, disse: por que, mestre? Você só fala em parábola. Indignou os discípulos. A multidão vem de longe para ouvir as suas mensagens acirradas, ver os seus milagres. E o Senhor chega, fala em parábola, e indignou os discípulos e disse: por que é que o Senhor só fala em parábola? E Jesus respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não é dado. Então, as revelações não é para quem quer e nem é para quem corre. Vocês sabem que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, um dia ele entrou lá no templo de Salomão. Salomão levou 40 anos construir aquele templo. É um templo bonito, né? Talvez seja melhor do que o de hoje ainda. E ali, os discípulos entrou com Jesus lá e mostrou para Jesus a estrutura do prédio que Salomão construiu. Ele falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não vai ser derrubada, né? E nós vemos também outra passagem que Jesus, ele, para testar os seus discípulos, perguntaram para ele: escuta, vocês andam comigo, comem comigo, dormem comigo. O que os religiosos, o que os estudiosos das leis falam a respeito de mim, da minha pessoa? Um diz que o senhor parece com Elias, outro o senhor parece com o João Batista, outro com Jeremias, porque Jeremias só vivia chorando, ou um dos profetas antigos. Jesus viu que as 4 respostas estavam todas erradas. Tem certeza, evangelista? Todas estavam erradas. Jesus não era Elias, Jesus não era Jeremias, Jesus não era um dos profetas, Jesus não era João Batista. Então, todas estavam erradas. Aí Jesus perguntou para eles: e vocês que têm estado comigo, o que vocês dizem que eu sou? Ali, o homem mais iletrado da história do ministério de Jesus, o homem que quando ia vender o seu peixe, não sabia nem assinar o recibo de venda. E Jesus perguntou para ele: quem vocês dizem que eu sou? Esse homem letrado, eu acredito que os teólogos, os filósofos já sabem o que eu estou falando. Estou falando de Pedro. Pedro olhou bem para Jesus, falou: tu és o Cristo. O Senhor é o Cristo que haveria de vir. Jesus olhou para Pedro: mas Pedro, em que faculdade você estudou? Em que instituição religiosa você estudou, Pedro? Pedro não tinha estudo. Jesus olhou para Pedro e falou assim: tu és Pedro, Ceifa, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E hoje tem uma igreja aí na terra, que eu não vou citar o nome, que não interessa, que todo mundo já sabe. Diz que essa pedra é Pedro. Jesus não ia edificar uma igreja, nenhum homem
E depois de ser crucificado também, Jesus edificou a igreja dele na revelação. Tu és Pedro. E sobre essa revelação, eu te digo, eu vou edificar a minha igreja. E graças a Deus, nós estamos na última hora e os mistérios estão acabando de ser revelados. Que nem nós vemos aqui, que nem eu falei a respeito da revelação. E aqui, que nem eu acabei de ler, que esse sinal, agora muitos entendam bem. Eu já vi tantos teólogos na internet, né? Quebrando cabeça. Porque besta na Bíblia não é a fêmea do cavalo. Não. Besta é um poder. E vocês, leitores, podem encontrar isso aqui no livro de 2 Tessalonicenses também, que aqui está falando dessa pessoa que logo, logo vai se manifestar. Aqui, ó. A vinda de Jesus Cristo será precedida da manifestação do anticristo. Anticristo é antipalavra. Ó, que ninguém de alguma maneira vos engane, porque não é assim, sem que antes venha a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Ele é o filho da perdição. Veja bem, e ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Hoje ele não está se opondo contra tudo, mas na hora que o Espírito Santo sair da terra, o povo, a humanidade vai ver, porque quando o Espírito Santo, esse demônio ainda não desceu para a terra ainda, porque Paulo disse, tem algo aqui embaixo, a noiva de Jesus está aqui, e esse espírito do diabo, o diabo não pode descer nesse homem, mas quando o Espírito Santo sair, aí vai ficar livre para ele vai dominar o mundo inteiro. E aqui diz assim, ele se levanta contra tudo que se chama Deus e que adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo. Veja bem. E nós queremos dizer que quando Jesus esteve aqui na terra, ele deixou uma igreja completa por 12 homens. Não tinha nenhuma mulher fazendo parte desse ministério. Hoje, nós estamos numa era evoluída, uma era moderna, porque o bispo, o arcebispo, ou o missionário, o apóstolo, tem que colocar alguém para agradar os membros. E nós sabemos que muitos chegam até a dizer que essa igreja, ela é a representante de Deus. Nós encontramos no livro de Atos, vocês aí que gostam de ler, vocês podem encontrar que essa igreja, ela não tem placa. Não. A igreja de Jesus, ela não tem placa. Placa A, placa tal, não. Aqui está. Quando Atos capítulo 1, tá? Verso 7. Disse Jesus para os seus discípulos, não pertence a vós saber o tempo que vai acontecer. E isto está para acontecer. Não pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas vocês vão receber um Espírito. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. E é de vir sobre vocês. E vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia,
em Samaria e até os confins do mundo. Então, o representante de Jesus Cristo aqui na terra não é um sacerdote que estudou dezenas e dezenas de anos, porque eu quero explicar para vocês esse número. Esse número aqui, você viu que a própria Bíblia diz que é um dos três, né? É um dos três aqui, ó, veja bem. Quero que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Agora, eu pergunto, se eu pôr um sinal aqui de um homem, dá para calcular? Não dá. Mas eu quero desde já dizer para vocês, ouvintes, não estou aqui para ofender a religião de ninguém. Estou aqui para falar a verdade. Que o apóstolo São Paulo chegou a dizer para Timóteo: Timóteo, você tem que pregar em tempo e fora do tempo. Porque vai chegar um momento, Timóteo, que o homem não vai aguentar, o homem não vai suportar ouvir a verdade. Então, vocês sabem que o nosso profeta, William Marrom Brana, um dia ele se sentiu de ir visitar o Vaticano. E ele foi lá no Vaticano visitar o Papa. Falou, vou lá visitar ele. Aí o profeta William Marrom Brana chegou lá no Vaticano, uma pessoa cumprimentou ele, e ele disse que queria falar com o Papa. Da época, né? Não de hoje não, é o da época. Aí o irmão Brana perguntou para ele assim, qual que é os procedimentos ou os protocolos para falar com esse homem? Aí o atendente lá que atendeu ele falou, ó, só tem uma coisa que o senhor tem que fazer. Quando o senhor chegar diante dele, ele vai estar sentado na poltrona, no trono, e ali o senhor vai ter que se ajoelhar diante dele e beijar a sua mão e tá o seu anel de grau. O profeta falou, isso eu não faço. Se ele mandar eu tirar o chapéu, eu tiro, mas eu me ajoelhar diante do homem, todos os leitores sabem muito bem que Pedro, no livro de Atos, quando ele foi na casa de Cornélio, porque um anjo tinha falado para Cornélio, e Pedro foi na casa de Cornélio, quando chegou lá, o Cornélio se ajoelhou diante de Pedro. Ele falou, levanta! Eu sou homem também, e um homem não tem que adorar outro homem. Hoje está assim, as religiões. As igrejas estão cheias de adoradores de homem. Trocaram a criatura pelo Criador. Mas o tempo está indo embora. Mas eu quero mostrar para vocês todos o que é que estava escrito. Aí o profeta, ele viu lá uma coroa de ouro, onde o Papa estava, e lá tinha eu quero mostrar para todo mundo, isso aqui, ó. Estava escrito, Vicaris Vis Filii Dei. Agora, aqui a Bíblia falou que quem tem sabedoria, calcule. Agora, não é a sabedoria do mundo. Porque o próprio Tiago, ele chegou a dizer, no capítulo 3, verso 13, que tem uma sabedoria que ela é diabólica. Opa, peraí, ô evangelista. O senhor não está um pouco meio exaltado? Não,
Eu estou relatando a Bíblia. Agora, quem quiser se zangar, leia Tiago 3, do verso 13. Quem dentre vós é sábio e é inteligente, mostre o seu bom trato com as suas obras. Porque, veja bem, mas se você tem aí, ó, uma amarga inveja, você tem um sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, é animal e é do diabo, ela é diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, ali há perturbação e todas as coisas. Então, hoje, você pensa que nesse mundaréu de igreja que tem ali dentro, a sabedoria terrena, que ela é diabólica, ali é um querendo, desculpa falar, fazer uma trapaça para subir no trono. E aqui, então nós vemos que a palavra vicaris vis filii Dei, essa palavra significa ser o substituto do Filho de Deus. Então, está falando que o Papa seria o substituto de Jesus Cristo. O substituto de Jesus não é um homem. O substituto de Jesus é o Espírito Santo na igreja, na sua noiva. Que ele logo, conforme está lá em 1 Tessalonicenses 4, do 15 a 16, vai se dar o rapto e ele mesmo vai tirar essa igreja. Essa igreja, ela foi comprada, ela foi lavada no sangue do Cordeiro. Aí vocês podem calcular. Quem estudou, até nas escolas, hoje parece que não ensina mais nada, né? Até os estudos ficou tão moderno que desandou tudo. Mas se você pegar aqui, ó, a letra D, em romano, ela vale quanto? Todos nós sabemos que vale 500. A letra C, em romano, todos nós sabemos que vale 100. A letra L, ela vale 50, em romano. E ali 2V, que é 2,5, né? Vale 10 os dois. E o 6,1, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale 6. Agora, se você somar 500 mais 100 dá 600. Mais 50 dá 650. Mais 10 dá 610. 660, eu digo. 660. Agora, com mais 6, aí é o número desse homem. 666. Por quê, meu querido? Veja bem, não pode ser uma tinta na testa. Porque eu pergunto, aí tinha que ser uma tatuagem, né? Porque se passar uma tinta na testa, sai. E outra, eu pergunto, essa coisa, ela é religiosa. Vocês sabem que logo vai sair a ordem mundial. Não estou amedrontando os ouvintes, não. Logo vai sair a ordem mundial através desse homem de 2 Tessalonicenses. Vai sair a ordem mundial. Agora eu pergunto, você vai ter que escolher uma coisa ou escolher outra? Igual o Esaú, né? O Esaú era o irmão de Jacó. E o Esaú estava com tanta fome. E o Jacó, ele era um cara esperto. Ele não estava preocupado com o bem material dele. Ele queria a primogenitura, que era o Esaú. E o Esaú ali, morto de fome, quando o Jacó falou assim, me dá essa primogenitura aí, que eu te dou um guisado para você. Ele não pensou duas vezes. E isso vai acontecer. Quando chegar aí a pressão religiosa, eu só peço para Deus que Ele tire da igreja dele todo temor. Porque uma coisa, Jesus disse, o próprio Deus disse,
Se eu trato dos passarinhos, ele não vai tratar dos seus filhos? Vai! Você sabe que Deus cuida dos passarinhos e ele vai cuidar da sua igreja também. E nós sabemos que lá no livro de 1 Reis, tinha um homem lá chamado Elias. Um dia, ele estava indo por um caminho por causa da perseguição daquela maldita mulher chamada Jezabel, porque ele matou os profetas de Baal. Aí um dia, ele indo pelo caminho, ele, o moço, Geazi, falou, fica aí. E ele foi embora. E ele chegou, se deitou na beira de uma estrada lá, num caminho, e ali ficou, cansado, desanimado. Quem sabe isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, vai acontecer com nós. Fica abatido por causa da perseguição. E ali então, ele ali abatido. Eu vi um teólogo falando, isso que eu falei aqui, ó, não tem teólogo no mundo que sabe calcular. Ele não sabe disso. E um teólogo falando que não foi nada de corvo que levou pão para Elias comer carne. Não foi. A Bíblia fala que foi escrito por homens, inspirado. Eu tenho que acreditar em Deus, não em teólogo, nem em PhD, nem LLD. E Elias comeu ali. Um dia, bebeu água do Ribeiro Querite, depois andou 40 dias sem precisar comer. E esse Deus de Elias é o que está falando com você. Você que está no pecado, está no adultério, porque você pensa, você é pastor, você é bispo, você é apóstolo, você é missionário. Sabe de uma coisa? Esqueça. Deus não trabalha através da sabedoria terrena. Deus trabalha através da sua sabedoria. Que Deus os abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Meu muito obrigado. Não pense que eu estou nervoso. Eu estou aqui desabafando. Eu estou advertindo. Porque como o profeta falou, Deus não chama a humanidade para o julgamento antes de advertir. Eu te adverti em nome de Jesus. Meu muito obrigado.